É muito bom poder estar junto com a igreja. Bom te ver, Edna, depois desse tempo de viagem, viu? É uma alegria poder estar compartilhando a palavra. É uma satisfação grande, depois de um verdadeiro vale que nós passamos, em particular. Falo nós porque toda a minha família passou junto comigo, enfrentando, enfim. E eu creio que a igreja também passou. Sou grato ao Senhor pelas orações de cada um de vocês, porque eu sei que elas alcançaram os céus. E a Bíblia fala que essas orações, elas um dia, lá em Apocalipse, serão lançadas sobre a terra. Eu não tenho ideia de como vai ser isso, mas essa é uma realidade espiritual que eu creio. Como Deus vai fazer isso, eu não sei, mas tudo aquilo que nós levamos à presença do Senhor, elas estão sendo guardadas e elas vão ser lançadas de forma gloriosa, de forma poderosa, e alcançarão não só aqueles por quem nós temos intercedido, mas a todo o nosso mundo. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse encontro de Jesus com um homem que estava lá em Jericó. Um texto bem conhecido, e o tema da mensagem está associado à pergunta que Jesus fez àquele homem: o que queres que te faça? Diz assim o texto bíblico: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. Tudo que está escrito pelos profetas. 31 a 43. Lucas, Evangelho de Lucas 18, de 31 a 43. Então, vou começar novamente. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouvia a multidão passando, ele perguntou: o que estava acontecendo? E disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, diz a palavra, ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, porque ela é revelação viva para nós. Ela nos alcança, ela nos incendeia, ela aquece a nossa alma, ela revigora o nosso espírito, porque ela é verdade para nós.
Em nome de Jesus, faz de mim instrumento vivo nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amados, esse texto de Lucas 18, ele é um texto bem grande, né? Nós lemos só o finalzinho do texto. E se começarmos a ler toda essa passagem, desde o verso 1, nós vamos ver Jesus, ele inicialmente no verso 1, contando várias parábolas. E essas parábolas, como quase todas as parábolas que Jesus trazia, ela tinha um propósito de trazer reflexões sobre o povo de Israel. E em especial essas parábolas do capítulo 18, elas retrataram a condição espiritual do povo, em especial dos religiosos judeus. Foram elas, lá no versículo 1 em diante, foi a parábola do juiz e a viúva importuna, a primeira delas, onde é trazida a manifestação da graça pela manifestação do Filho do Homem sobre a terra. Ela conta a ideia da justiça não vingativa, de uma mulher que suplicava por misericórdia, por reconhecimento do seu pecado. Então era uma mulher que sempre pedia a um juiz e não era escutada, e de tanto emitir a sua súplica, o juiz parou: olha, vou dar atenção a você, e teve por ela misericórdia. E depois é descrita uma parábola do fariseu e publicano indo ao templo para orar, e é feita uma comparação entre eles, e também mostrando a graça de Deus alcançando aquele que se humilha, porque o fariseu, ele disse as coisas que ele fazia, os tratos, a postura, quanto ele orava, quanto ele jejuava, enfim. E aí demonstração da graça alcançando aquele que se humilhou, que chegava diante do Senhor e batia no peito, pedindo ao Senhor misericórdia pelo perdão dos seus pecados. Logo em seguida, Jesus ele fala sobre a questão da entrada no reino dos céus, comparando, fazendo um paralelo entre crianças e um homem rico, e mostrando que esse viver no reino não se trata daquilo que temos, mas daquilo que somos, porque as crianças, ele disse, olha, deixai vir a mim as crianças, porque dela era o reino dos céus. E quando falou sobre o rico, ele disse, olha, deixa tudo que tem, vem e segue. E o cara saiu triste, e Jesus falou, olha, dificilmente uma pessoa como essa, ela vai herdar o reino dos céus. E aí, por fim, chegamos então a esse texto que nós lemos, que começa então Jesus após proferir esse último comentário, ou essa última parábola, ou esse último ensino, ele vem e chama os discípulos e avisa para eles, olha, nós vamos para Jerusalém, onde lá eu serei entregue em sacrifício, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí os discípulos ficaram assim atônitos, sem saber daquilo que ele estava falando. E então Jesus, ele vai nessa rota, se encaminha para Jerusalém, fazendo a rota da peregrinação, que era de Jericó até Jerusalém. E Lucas então descreveu nesse caminho de Jesus a Jerusalém o encontro de Jesus com um cego, que desesperadamente, como a gente viu no texto, clamava por ele. Jesus então pediu que o trouxesse, e ao falar com ele, Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Essa pergunta chama a atenção de nós, porque Jesus perguntando para um cego: o que queres que eu te faça? A gente poderia então assim pensar, uma pergunta retórica, lógico, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Mas com certeza outras pessoas chegaram àquele cego, porque ele pedia esmola no meio do caminho, e quando alguém pedia esmola, o que vocês acham que o cego pedia? Pedia um dinheiro.
pedia uma ajuda, pedia uma cesta básica, pedia alguma coisa parecida, uma doação. Mas para Jesus fez toda a diferença, porque ele pediu a Jesus algo sobrenatural. Ele pediu para Jesus: olha, eu quero ver. Foi muito além do que uma pergunta retórica, uma pergunta natural, digamos assim. Porque ele não ia dar essa resposta a uma pessoa qualquer. E disse as Escrituras que após então aquela afirmação, Jesus respondeu: sua fé lhe curou. E aí então eu pergunto a você, meus irmãos, se você tivesse diante de Jesus e ele fizesse a pergunta, essa pergunta para você: queres que eu te faça? Como você responderia? Ou o que você diria para Jesus? É um pouco sobre, então, essa ideia de ouvirmos o Senhor Jesus falando conosco, que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Primeira verdade que eu queria dizer é que quando Jesus chega para aquele homem e fala: o que queres que eu te faça? Retrata a ideia de que Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia a disposição dele, porque ele estava falando algo diferente de todo mundo que até então estava seguindo, acompanhando Jesus. Ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Aquilo despertou ou chamou a atenção de Jesus, porque estava vindo de um homem que vivia em Jericó. Antes, quando Jesus estava pregando no Jordão, nenhuma pessoa falou algo parecido, algo semelhante, mesmo diante dos ensinos de Jesus. E aí, quando ele chega em Jericó, ele fala isso. E a cidade de Jericó, ela tem uma conotação toda especial, que bem nos parece um entendimento a respeito do reflexo daquela cidade sobre a vida daquele homem. A subida de Jericó a Jerusalém era a ideia de um rito de peregrinação. Subia-se de Jericó para Jerusalém. Jericó ficava às margens, próximo ao Rio Jordão, próximos ao Mar Morto. Então era uma cidade que estava numa depressão, é uma cidade que estava a 280 metros abaixo do nível do mar, enquanto que Jerusalém estava no alto, estava a 786 metros. Então, de Jericó até Jerusalém, as pessoas, numa distância de 27 quilômetros, elas subiam cerca de 1.000 metros, saindo de uma posição de depressão até o alto da colina do Monte de Sião, onde estava Jerusalém. Então, a conotação espiritual era de você sai de uma região inferior, de uma região onde ela tem uma conotação de pecado até mesmo, indo em direção a uma cidade iluminada, aonde você encontraria ou chegaria ao templo. É curioso pensar que a cidade de Jericó tem algumas peculiaridades a respeito do nome dela que nos chama, que nos faz entender essa condição. Por quê? Porque o nome Jericó, ele tem na etimologia duas ideias bem interessantes. No árabe, a palavra que é falada como Jericó tem a conotação de um lugar que exala. E o interessante é que cheira. E é curioso que ali naquela cidade tanto tinha, vamos dizer, aromas agradáveis
próximo às palmeiras dos oásis que ali tinham próximos a Jericó, que exalava um aroma agradável, como os odores também do Mar Morto, que tinha aquele aroma mais, digamos, cheio de salitre, mais salgado, digamos assim, e que também não traz um aroma tão agradável assim. Então ela tinha essa ideia, então quase de uma cidade que retratava uma condição curiosa. E esse termo árabe está associado também a uma condição de alma. A mesma palavra de aroma, ela está associada à alma do ser humano. Então era uma condição que retratava de uma cidade onde tinha corações dúbios, de almas que ora alguns buscavam o Senhor, retratando um aroma agradável, outros que não buscavam o Senhor, retratando um aroma desagradável. E uma outra ideia que a própria palavra Jericó também fala, é que na raiz a etimologia, aí sim no hebraico, retratando a cidade da lua, porque ali havia, logo na sua tomada por Josué, haviam muitos adoradores de entes lunares. Daí o nome atribuído a Jericó. E ainda tinha uma terceira condição, que Jericó havia recebido de Josué, lá em Josué 6:26, uma palavra de maldição. Josué, a cidade foi destruída, ele falou assim, maldito aquele que reconstruir Jericó. E lá em 1 Reis 16, é descrito os filhos de Riel, eles reconstroem em Jericó e eles morreram por causa disso. Então vejam a condição daquela realidade onde aquele homem, aquele cego estava inserido. E Jesus, quando vai ao encontro dele, ele entendia o que estava passando com aquele homem. Ele entendia a sua condição de alma, ele entendia a sua condição espiritual, ele entendia a condição espiritual aonde ele estava vivendo, ele entendia a sua condição física. Jesus então, e aí esse princípio, quando Jesus chega para nós para perguntar o que queres que te faça, ao fazer essa pergunta, Jesus, antes de qualquer coisa, Ele te conhece. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quando você está triste, Ele sabe quando você está oprimido, Ele sabe quando você está angustiado, Ele sabe quando você, com tanta dor, às vezes, chega, bota a cabeça no travesseiro e no desespero fala assim, Senhor, me leva durante o sono. Ele sabe, Ele conhece o que está na sua alma, Ele sabe dos teus medos, Ele sabe dos teus receios, Ele sabe quando você está frustrado ou não, Ele sabe quando você está alegre. Ele sabe quando você está cheio de empolgação ou cheio de autoconfiança, que até mesmo se distancia dele. Ele te conhece. E aí ele chega para você e te diz, o que quer que eu te faça? O que você quer que Deus faça na tua vida? Você está caminhando, seguindo o Evangelho, guardando o Evangelho, buscando o Evangelho, orando, buscando, pedindo a Deus algumas coisas, mas quando você, de uma situação como essa, de frente do Senhor, e Ele te confronta, olhando para você, conhecendo você, sabendo de você, e pergunta, o que queres que eu te faça? Dentro desse homem que estava em Jericó, que é essa cidade que tão dúbia, tão cheia de significados, Jesus estava indo em direção a outra cidade, a Jerusalém. Outra cidade que também carrega
carrega muitos significados. E daí a razão por que se fazia a peregrinação do caminho, a rota de Jericó até Jerusalém. Porque eu quero estar ali, na cidade da paz. Esse é o significado do nome Jerusalém, estar no alto. Eu quero sair da depressão, eu quero sair das profundezas, eu quero encontrar com o Senhor e ir para a cidade do rei. A cidade da paz era a ideia de que ali o rei me encontraria, teria misericórdia de mim e me acolheria, por isso que eu teria paz. Essa é a imagem que se tem, ou que se tinha, quando se fazia a peregrinação indo para Jerusalém. A ideia no hebraico fala que não só apenas a cidade da paz, mas a cidade que derrama a paz, a cidade que lança a paz. Então, à medida que você vai chegando a Jerusalém, próximo da Jerusalém, você vai desfrutando dessa realidade espiritual. E era isso que os peregrinos percebiam, porque enquanto subiam, eles cantavam, entoavam os salmos dos degraus, ou salmos de romagem, que são os salmos 120 a 134, aonde eles eram desejosos em obter a misericórdia do Senhor, e para ali subiam para Jerusalém. E aquele homem que era cego, a grande frustração dele era que eu, sendo cego, saindo de uma posição inferior, subindo 1000 metros, indo por um caminho que era considerado na época um caminho difícil, um caminho com riscos. Tanto é que Jesus fala da parábola do bom samaritano, que aquele bom samaritano, saindo de Jerusalém, saindo da peregrinação, havia caído, estava ali machucado. Não, ele foi assaltado, né? Isso. Mas há trechos onde fala de que uma pessoa caiu ali naquela rota, agora me fugiu a memória. Mas o caminho de Jerusalém a Jericó era um caminho considerado difícil, de difícil caminhada, digamos assim, por conta exatamente dessa subida. O que impedia de um homem cego fazer tal trajeto? Havia então um incômodo na alma daquele coração. Aquele cego sabia que não tinha condições de subir para a cidade da paz. Era uma rota íngreme. Estava fadado a viver em Jericó e jamais usufruir da paz que estava associada à cidade de Jerusalém. Estava fadado a viver na cidade da alma humana, que nem sempre era tão aromática, tão agradável. Estava fadado a jamais desfrutar da paz que estava associado a Jerusalém, e ainda mais por ser um cego que ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Mas paralela à condição desse homem, que era cego fisicamente, haviam outros cegos nesse texto que aqui a gente fala, que eram os próprios discípulos de Jesus. Pois quando Jesus sentou com eles e os chamou à parte para falar a respeito daquilo que aconteceria em Jerusalém, eles não entenderam, eles não compreenderam, eles não conseguiram ver aquilo que o Senhor havia dito para eles. Eles não estavam entendendo nada, passaram 2 anos ao lado de Jesus e não haviam entendido. Aqueles outros pessoas que acompanhavam Jesus, os próprios líderes religiosos que estavam ali próximos a Jesus, para quem Jesus falou muitas parábolas, eles não entendiam, eles não compreendiam, eles estavam cegos
quer seja pelas suas motivações, muitas delas duvidosas, as quais Lucas descreveu lá no início do capítulo, como do rico, quando chegou para Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Em outras palavras, quanto eu tenho que pagar para te seguir, Jesus? Uma segunda ideia que o texto nos traz é que Jesus, ele tinha clareza, além de discernimento, além de conhecimento a respeito das nossas necessidades. Ele nos pergunta: o que você quer? Se Jesus, mesmo ele tendo essa clareza do que você precisava, por que o cego tinha que dizer para ele, tinha que responder para ele o que ele queria que Jesus fizesse? Em diversas passagens vemos Jesus ele fazendo inquisições como essa. Alguns, por exemplo, esperavam que ele desse água para beber. Outros que o colocassem no tanque, como a gente ouviu o pastor Marcelo trazendo palavras sobre esse texto. Outros que Jesus curasse um amigo, um familiar. Outros que promovesse algum tipo de libertação espiritual que estava sendo subjugado por algum espírito demoníaco. Várias pessoas chegaram a Jesus e em todas elas: e aí, o que você quer que eu te faça? Queridos, a gente compreende a necessidade da gente dizer mesmo para Deus, de falar isso, de abrir a boca e decretar: Senhor, eu preciso isso. Não havia razão, senão não haveria razão de tantos relatos sobre Jesus colocando essa realidade. E por conta disso, nós aqui na Vineyard, a gente, quando vamos orar por alguém, nós não pegamos uma impressão, vai, Senhor, diz alguma coisa aí para eu adivinhar o que a pessoa fala, dá uma palavra de conhecimento nessa hora para eu orar, antes mesmo da pessoa falar. A gente nós chegamos e vem cá, por que você quer que eu ore? O que você quer que Deus faça? Por que cremos nisso, em fazer essa pergunta? Porque quando nós perguntamos a isso, nós cremos que estamos aqui como os ungidos do Senhor, repetindo essa mesma pergunta que o Senhor faz: o que você quer que eu te faça? Nós cremos que nós devemos fazer exatamente aquilo que o Pai ensinou para Jesus. Se Jesus ele então fazia perguntando às pessoas: o que quer que eu te faça? Nós cremos como um princípio de oração, com um princípio de ministração, com um princípio de intercessão, chegar e dizer: o que quer que eu te faça? Não tira nenhum tipo de mérito de ação sobrenatural de Deus, pelo contrário, demonstra de que é uma demonstração clara de que, olha, eu não sou nada, de que se a ação sobrenatural que ocorrer na sua vida, vai ser Deus agindo sobre você. Nós cremos que é dessa maneira que há uma manifestação sobrenatural do reino de Deus. Porque quando Jesus chegava e falava e assim ministrava, o Espírito vinha, o Espírito operava, o sobrenatural de Deus acontecia. Não estou dizendo que aqui seria uma fórmula mágica para a obtenção do milagre de Deus,
mas um princípio claro a respeito de se eu sou imitador de Jesus e Jesus fazia assim, por que não fazer? E talvez seja o grande receio de muitos para não orarem por outras pessoas, porque eles estão esperando que aquele que está orando seja o cara que vai fazer o milagre. E nós não cremos nisso. Nós cremos que quem opera sempre será o Senhor, através de nós. E nós cremos que o Senhor vai operar. Porque chamamos, invocamos e clamamos pelo Espírito de Deus. Clamamos pela chegada do reino de Deus. E quando o reino de Deus se manifesta, as coisas sobrenaturais acontecem, queridos. Nós cremos que o Senhor Jesus, Ele, da mesma maneira que Ele foi ungido, Ele nos ungiu também. A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 4, que sobre Cristo, Ele recebeu a unção para pregar as boas novas, para proclamar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E essa unção está sobre você, meu irmão. Amém. Está sobre mim. Quando nós perguntamos o que queres que o Senhor faça, é um reconhecimento de que eu estou me associando com Jesus, eu quero imitá-lo, eu quero fazer como Ele, eu quero andar como Ele, eu quero usar as palavras dEle. Amém, Jesus. E eu quero orar como Ele. E se Ele fazia assim, amém, por que eu não farei também? Amém. O que queres que te faça? Me lembro, ouvi vários testemunhos do pastor Marcelo contando quando ele estava lá em Belo Horizonte, fazendo o trabalho de curas nas ruas. Caiu aqui? Microfone? Não? Então tá bom, vamos lá. Não sei o que estão falando, mas vamos... água. Obrigado. Pensei que era o ar. E aí ele testemunhando a respeito de situações que ele chegava e antes de orar pela pessoa, perguntava: e aí, o senhor está mancando? E aí perguntava, não adivinhava: o que aconteceu com você? Aconteceu isso. Você quer que eu ore por você sobre esse problema? Por favor. E orava, e a glória de Deus se manifestava. Ele não adivinhava, ele não inventava roda, não chupava a cana, não dava uns tremelices, não balançava nem nada. Ele orava em nome de Jesus e pedia que o reino de Deus viesse naquele momento. E eu tenho certeza, isso outros demais testemunhos aqui entre nós teríamos para dar. No nosso grupo mesmo, no nosso grupo menor, lá no Lago Norte, nós temos visto grandes manifestações do poder de Deus. Amém, Senhor. Amém. De pessoas se sentindo de uma forma, sentindo uma dor, sentindo um mal-estar, e elas decretavam ou explanavam essa sensação, e um de nós ministrava, ou todos ministravam, e no outro dia essa pessoa estava cortando o jardim, limpando, lavando piscina, fazendo todo tipo de disciplina que não podia antes. Amém, Senhor, amém. É manifestação do reino de Deus. Amém. E se nós queremos que esse reino de Deus se manifeste, é interessante, é recomendável nós procuramos saber como é que o Senhor fazia. Se cremos que essa unção está sobre nós, nós temos que crer nela. Agora, a unção que está sobre nós não está restrita apenas a orar pelos enfermos.
ela alcança também pregar as boas novas. Amém. Ela alcança também proclamar então a liberdade aos cativos. Amém. Temos que ter isso no nosso coração. Temos que crer que podemos orar por aqueles que precisam ver. Amém. Fisicamente ou espiritualmente. Amém. Temos que crer. Amém. Que os oprimidos serão libertos. Amém. Que oraremos por aqueles que estão endemoniados e eles vão sair, não por palavra nossa, não por poder nosso, mas pelo poder que há no nome de Jesus, porque essa unção está sobre mim e sobre vocês. Amém, Pai. Amém. Nós cremos, queridos, quando nós nos reunimos nesse lugar aqui para encontrar a Cristo, para encontrar o Senhor, Ele sempre está nos perguntando, mesmo nos conhecendo: o que queres que eu te faça? Hoje o Senhor está perguntando para você: o que é que eu faça com você? Eu me lembro, quando eu era novo na fé, e eu estava buscando os dons espirituais de Deus, e eu falava: Senhor, eu quero ser visitado pelo Teu Espírito. Senhor, eu quero falar em línguas. Senhor, eu quero pregar com autoridade. Senhor, eu quero receber palavras de conhecimento, palavras de revelação. Senhor, eu quero receber o dom de curar por aqueles que estão enfermos. E eu buscava. Se eu encontrasse o Senhor, se eu ouvisse do Senhor naqueles dias, quando eu estava dando meus primeiros passos de fé, e Ele me perguntasse: o que queres que eu te faça? Eu diria isso inicialmente. Quando o Senhor, Ele nos confronta: o que queres que te faça? É porque Ele está chamando você para ser instrumento vivo nas suas mãos. Porque aquele cego, ao ser curado, ele foi instrumento, porque ele saiu para Jerusalém, glorificando, exaltando o nome do Senhor, sendo prova viva: olha, Ele me curou. Esse Jesus é de fato o Filho de Deus, é de fato o Messias, sendo o escárnio verdadeiro, confrontando aqueles que queriam, desejavam matar a Jesus, ou crucificá-lo, ou calar a sua boca. Nós cremos que o que quer que Ele faça, porque temos o Espírito de Deus agindo em nós, para orar para a manifestação natural e sobrenatural do reino de Deus. E aí então, queridos, essa deve ser a nossa motivação principal. Ouvir de Deus. Amém. Ouvir do Senhor: o que queres que eu te faça? Quanto é importante a gente ouvir isso do Senhor: o que queres que eu te faça? E nós temos sido ensinados, pastor Marcelo, pastor Moacir, quantas vezes falou para nós: pare para ouvir o Senhor, pare para ouvir a voz do Senhor, dizendo: o que queres que eu te faça? Às vezes você poderá dizer ao ouvir essa voz: Senhor, quero deitar nos seus braços, eu quero ser consolado, quero ser revigorado. Senhor, eu quero novamente experimentar o primeiro amor que eu tinha quando eu estava nos primeiros dias de fé, seguindo ao Teu nome. Quando você ouve o Senhor falando: o que queres que eu te faça, o nosso coração se quebranta. A gente se joga aos pés dele. Alguns lavaram os pés dele com
com lágrimas e enxugaram com os cabelos. Alguns ungiram ele com óleo. Outros celebraram em festa e deram banquetes. Distribuíram seus bens para as pessoas. Restituíram aquilo que roubaram. Abandonaram família e começaram a segui-lo. Abandonaram o emprego de publicano como Levi e o seguiu. Fizeram coisas que alguns de nós poderíamos chamar, esse cara é doido, por que foi fazer isso, seguir esse nazareno? Mas quando a gente ouve o Senhor, o que queres que eu te faça? É essa a resposta que o Senhor espera que a gente dê. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o filho de Davi. O Senhor é o Messias escolhido. Eis-me aqui. E a intimidade, por esse reconhecimento, nos dá até mesmo o atrevimento que aquele homem cego pediu. Senhor, eu quero ver. A resposta de Jesus: olha, a tua fé te curou. A fé por saber que aquele homem era Deus verdadeiramente, que estava se entregando ao Senhor. Senhor, olha, para fazer esse seu chamado, para eu proclamar o teu ano aceitável, para eu andar, para eu dizer como o cego não dá. Eu quero ver, eu quero ir para Jerusalém contigo. Como é que eu vou? Eu quero ver. Tua fé te curou. Aí eu quero só fazer um pequeno comentário para você, aproveitando o pedido de oração que nós temos que ter pelo nosso país nesses meses de eleição. Meus queridos, não entrem em disputas de questões políticas, de questões financeiras. Não entrem nessa tábua rasa. Porque você não encontra Jesus em fazendo disputas políticas. Quem às vezes fica nisso, gasta muita energia para uma realidade humana. A gente sabe que essa realidade humana nos alcance, nos atinge, mas lembre, queridos, olha, a mensagem da cruz, ela tem mais de 2000 anos e não teve nenhum poder político humano que conseguiu conter ou segurar a mensagem da cruz, porque ela é poder de Deus. Ela está muito além do poder humano, do poder político, de realidades financeiras, nem nada. Então eu faço um pedido para você. Se coloque para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, para interceder pelo país, interceder por aqueles que precisam, expressar o amor de Deus, porque foi para isso que nós somos chamados, foi para isso que o Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? E por fim, queridos, o que Jesus nos ensina com esse relato? Esse primeiro que eu falei a respeito de ouvir de Deus, mas é uma segunda verdade, que aquele homem, em relação aos discípulos e aqueles que ouviram as promessas, as parábolas, ele, apesar da sua cegueira física, ele não era cego.
porque ele, entre todos, é que chamava Jesus de o Messias. Não foi a condição física, não foi a condição financeira, não foi a condição social. Essas questões são importantes? São, mas elas não podem nos impedir de reconhecer e adorar ao Senhor, de reconhecer a Ele como Messias, de fazer esse tipo de declaração, de expressar isso em adoração. Meu irmão, minha irmã, a vida está difícil, mas não deixe a dificuldade calar a tua boca em adoração. Não deixe essa dificuldade te inibir da unção que o Senhor lhe deu. Se nós cremos que o Senhor nos ungiu, vai ser na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa dificuldade que o poder de Deus se manifesta. Não é assim que está escrito? Que o Senhor manifesta o poder dele na nossa limitação, na nossa dificuldade. Da sua capacidade de, mas eu sou tímido. Glória a Deus pela sua timidez, meu irmão. Você vai ver a manifestação do poder de Deus agindo através dela, colocando palavras na tua boca, e você vai saber, de fato foi o Senhor, porque eu sou gago, porque eu sou tímido, porque eu tenho medo de público, não interessa. Se cremos que o Espírito de Deus está sobre nós, esse Espírito vai agir. Amém. Se você está enfermo, uma enfermidade da alma, uma enfermidade do espírito, não estou fazendo com isso nenhum tipo de desmerecimento das suas dificuldades, mas estou falando que a realidade do Espírito, ela nos capacita. Senhor, olha, eu não consigo sair de casa, então eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para o cara, eu vou falar com ele. Senhor, eu estou com uma síndrome de pânico, eu não consigo pegar um carro. Pega o telefone, ministra, dobra o teu joelho e clama ao Senhor pela cura de alguém. Vai, entre em contato, manda um e-mail, faz um messenger para ela, grava um vídeo, envia. Mas o que eu estou dizendo para você é: se mova. Se mova na direção do Espírito, deixe o Senhor falar com você e responda a essa voz que te diz o que quer que eu te faça. Então diz: Senhor, me ajuda, eu não consigo sair de casa. Senhor, eu estou doente, estou com febre. Senhor, eu mal consigo respirar ainda. Estou ainda com resquícios de Covid. Estou tendo dificuldade de memória. Eu não sei. Senhor, eu estou sem dinheiro para pegar um ônibus. Está difícil para pegar um carro, Senhor. A inflação está lá em cima, a gasolina baixou, mas ainda está cara. Meu salário não está pagando as minhas contas. Queridos, nós sabemos de tudo isso, mas se temos o Espírito de Deus, esse Deus que é sobrenatural, Ele vai agir de uma forma. Porque quando Ele nos fala, o que queres que eu te faça, assim como Ele fez com aquele cego, Ele vai fazer na tua vida algo sobrenatural. Amém. Algo inexplicável, algo incrível, algo que você não vai entender, mas Ele vai fazer. Sendo assim, uma manifestação sobrenatural, como aconteceu naquele cego, que agora estava vendo. Deus, Ele quer que isso ocorra. E aí, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que o acompanhavam na sua trajetória, que podemos dizer que eram os verdadeiros cegos, eu fui verificar um pouquinho do significado no original do grego, dessa cegueira.
E o entendimento que os comentários falavam que no grego a ideia de cegueira era como se tivesse uma visão cheia de fumaça, enevoado. E quando você está num ambiente assim, você não encontra o caminho, você não tem respostas, você não sabe, você está numa condição de total insegurança, as coisas elas estão obscuras. E se a sua condição está dessa maneira, eu creio que esse Jesus, da mesma maneira como ele fez com os discípulos, que tirou a cegueira deles, que não compreenderam nada, que não estavam compreendendo nada a respeito da sua obra de sacrifício, nada a respeito daquilo que Deus estava preparando através deles. Quando houve a manifestação do Espírito de Deus, tudo ficou claro. Eles não só ouviram Jesus, viram Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus, e mesmo após a ascensão de Jesus, eles continuaram vendo e sabendo aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Eu creio que o Senhor nessa manhã, Ele quer operar em nós de uma forma única, exclusiva e pessoal. Se o Senhor lhe pergunta o que queres que te faça, e você não sabe o que responder, talvez essa condição de obscuridade seja um pouco em volta na sua vida. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer fazer isso. Porque o Senhor chamou cada um de nós para ser instrumento vivo nesse ministério, aqui, no Ministério Vineyard. E eu sei que o poder de Deus que está sobre mim e está sobre você quer fazer essa diferença. O Senhor tem nos chamado, tem nos ungido para ser esse instrumento vivo de Deus. Se o Senhor, ao perguntar para você o que queres que te faça, e você não souber responder, diga ao Senhor: restaura o meu coração e traz sobre mim essa chama, porque eu quero essa unção na minha vida, ser instrumento vivo nas tuas mãos. Vamos orar em nome de Jesus nesse momento agora.